estava ministrando, a minha sensação é que tinha 2 anjos aqui na minha retaguarda. E eu senti uma presença de Deus tão forte, tão tremenda, que eu precisava pausar a mensagem para não perder o foco e não deixar que a emoção tomasse conta de mim, a ponto de que eu interrompesse a mensagem e deixasse de entregar aquilo que Deus tinha para entregar. E o interessante é que nesta noite, como já disse o evangelista Irmão, não está sendo diferente. A presença de Deus é eminente em cada um dos irmãos que vieram aqui testemunhar, em cada um dos irmãos que vieram aqui louvar, vamos sentir a presença de Deus. E o engraçado, o segundo texto que eu preparei nessa noite para estar trazendo, assim para que os irmãos pudessem se libertar, foi confirmado pela nossa irmã Marlene. Eu estava aqui falando, mas meu Deus, será que seria essa mesma palavra? Aí me vem a irmã Marlene e ela diz assim: olha, Noé foi salvo porque achou graça diante dos olhos de Deus. Vocês querem saber qual foi o texto que eu deixei preparado? Vamos lá. A leitura que nós fizemos essa noite foi no Salmo de número 90. Mas o versículo que eu deixei separado para ministrar essa noite é justamente o 16. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. A sua glória enche esse lugar. Versículo 17, tá? Desculpa, falei errado. 17. Que diz assim: e seja sobre nós a graça do Senhor. Repetindo: e seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Glória a Deus. Então, irmãos, nessa noite, para nós entendermos o que está acontecendo aqui, é só pela graça. Porque pela graça eu consigo estar diante da presença do Senhor todos os dias. É pela graça que eu me deito para dormir, e é pela graça que eu tenho sonhos espirituais, e é pela graça de Deus que durante a noite toda eu sou guardado. O inimigo tenta tirar a minha vida com laço de morte, mas pela graça, no outro dia eu consigo levantar, abrir os meus olhos e entender que o Senhor me concedeu mais um dia de vida. É certo que é pela graça que eu me levanto, que eu vou na beira da minha mesa para tomar o café da manhã, porque pela graça o Senhor me concedeu condições para me colocar um mantimento dentro da minha casa. Certo é que pela graça do Senhor, Deus preparou para mim, abriu as portas, escancarou a porta de um trabalho, aonde eu posso todos os dias ir lá fazer os afazeres de um bom homem, de um bom dono de casa, para que na minha casa haja mantimento, os meus filhos sejam cuidados e minha esposa seja cuidada. E é pela graça que Deus me colocou em um lugar aonde tem pessoas que me querem bem, porque se não for assim, pessoas vão fazer de tudo para que eu possa não estar lá trabalhando. Mas é pela graça que Deus coloca pessoas que olham para você e vê algo bom em você. E se você não sabe, meu irmão, é pela graça que você consegue enfrentar a fadiga do dia, que você supera todos os cansaços, e é pela graça que você chega na sua casa
uma vontade danada de poder deitar no sofá ou na cama e descansar, mas pela graça você entende que isso não te pertence enquanto que você caminhar, e pela graça você entende que você precisa vir render graças a Deus, dar o seu melhor, a sua oração, para que Ele possa olhar para você e te dar graça mais ainda para você vencer o outro dia. E é pela graça que nós viemos aqui e nós nos alegramos, é pela graça que nós glorificamos, é pela graça que nós recebemos o Espírito do Senhor, é pela graça que Deus fala com a sua igreja, é pela graça que nós sentimos essa presença santa, é pela graça que nós caminhamos, que nós dobramos o joelho, é pela graça que nós estamos em pé diante da presença de Deus. Aleluia. Então, o salmista diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. É pela graça, irmãos, que nós sabemos controlar as nossas emoções e não nos extrapolamos diante de tantas circunstâncias que nos vêm encontrar, de tantos problemas e tantas dificuldades. É pela graça que nós não falamos palavrão. É pela graça que nós sabemos sobressair durante as circunstâncias da vida. E é pela graça que nós vencemos as doenças andando diante da presença do Senhor. É pela graça, irmão, que nós, com o corpo todo dolorido, todo quebrado, mesmo assim a gente acha um jeito de estar na casa do Senhor, fazendo a obra de Deus. É pela graça que nós ofertamos. Também é pela graça que nós trazemos o dízimo com alegria à casa do Senhor. É pela graça que nós ensinamos nossos filhos como se devem portar diante da presença do Senhor. É pela graça que nós sabemos chegar aqui, dobrar o joelho e as nossas palavras alcançar a atenção de Deus. E é pela graça que Deus responde a nossa oração. Aleluia. É pela graça. É pela graça, irmãos, que durante o nosso cotidiano as pessoas olham para você e falam assim: olha, eu não sei o que é que tem em você, mas alguma coisa você desperta em mim, algo, um sentimento diferente. Eu não sei porquê, mas quando eu olho para você, eu sinto uma coisa, um certo alívio, é algo diferente. É pela graça que Deus coloca as suas mãos sobre você para te curar de toda a enfermidade. Também certo é que pela graça Deus te livra dos acidentes, Deus te livra dos nossos abortos. Olha só, que pela graça Deus não deixou que o inimigo ceifasse a minha vida no ano de 2022. Um acidente terrível, pela graça Deus me concedeu que eu sobrevivesse e estivesse aqui. É pela graça, irmãos, que com sabedoria nós, quando dobramos os joelhos, nos vem palavra de sabedoria para chegar e apresentar diante de Deus, pedindo a Ele algo que venha preencher a lacuna do nosso coração e aquele vazio que está nos atormentando. Porque se você não tiver a graça de Deus, com certeza, irmão, você vai perder a sua bênção. Com certeza você vai ser derrotado. Imagine Saul, quando perdeu a graça de Deus, ele era atormentado por espíritos malignos. Mas quando Davi tocava a harpa pela graça de Deus, aleluia, ele sentia-se aliviado dos atormentos dos espíritos. É pela graça, irmão, que Deus me revela coisas que aos olhos humanos é impossível. É pela graça que eu recebo o milagre do Senhor. Certo é também, irmãos, que pela graça Deus cuida da minha família. Pela graça Deus guarda a minha casa. Pela graça Deus realiza os meus sonhos. Aleluia! É pela graça, irmãos, que todos os dias, incansavelmente, eu estou de joelhos dobrados pedindo a Deus para que salve a nossa família.
família, para que salve este Brasil, para que salve todos aqueles que habitam na face dessa terra. Ele também certo é que pela graça a nossa fé permanece ainda viva e estamos em pé esperando a volta de Jesus. Porque muitos que perderam a graça desanimaram e agora voltaram a fazer as primeiras práticas que antes faziam. Estão bebendo, estão jogando, não sente mais prazer e nem tão pouco consegue chorar diante da presença do Senhor, sentindo essa presença maravilhosa que nós estamos sentindo. É pela graça que eu sinto o desejo de buscar a Deus, é pela graça que eu sinto o desejo de ler a sua palavra, é pela graça que eu sinto a necessidade de estar cada dia mais me fortificando diante da presença de Deus. É pela graça, irmãos, que Deus coloca sempre pessoas boas nos teus caminhos. É pela graça que nós temos aquele desejo de sempre ouvir louvores que faz bem para a nossa alma. Também é pela graça, irmãos, que sempre quando você está prestes a ser atacado pelo inimigo por um dardo inflamado que você nem sabe de onde vem, e de repente Deus muda a trajetória da tua vida, te tira daquele laço, e as pessoas falam assim: olha, não sei o que aconteceu, mas era para mim estar naquele ônibus, era para mim estar naquele veículo, era para mim estar naquele avião, mas não sei o que foi que aconteceu, não pude chegar a tempo, algo deu errado, o avião caiu, o ônibus capotou, o carro bateu, morreram pessoas, mas eu não estava lá. Porque pela graça Deus livrou você do laço da morte. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pela graça de Deus, hoje nós estamos aqui recebendo essa palavra, esse alimento maravilhoso. É isso? Pela graça de Deus. Olha só o privilégio de Noé, não é isso? Alcançou graça diante dos olhos de Deus. Deus e destruiu toda a face da terra com um grande dilúvio, mas olhou para Noé e achou graças aos olhos de Noé e falou assim: olha, eu vou salvar a tua casa. Deus está te salvando todos os dias pela graça, não só você, mas também a sua família, porque Deus tem compromisso com pessoas em quem Ele acha graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus olhou para Ana e achou graça aos olhos de Ana e deu a ela um lindo filho que tanto ela pedia, embora já não tinha nem forças para ela clamar em voz alta, mas só meneava com seus lábios. Mas Deus entende o nosso pensamento e falou assim: Ana, eu achei graça aos seus olhos e você vai abraçar o lindo filho. Louvado seja o nome do Senhor. Foi pela graça que Deus olhou para aqueles 3 jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, condenados à morte, condenados a virar carvão, mas pela graça eles foram lançados lá dentro e nem chama e nem fumaça se apegaram às suas vestes, porque pela graça o fogo não teve poder sobre aqueles 3 jovens. Louvado seja o nome do Senhor. É pela graça. Aleluia, Jesus. É pela graça que nós vencemos todas as batalhas do dia a dia. Glória a Deus. E é pela graça que nós vamos conseguir entrar no céu naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente fala assim: mas isso não é tão importante. Irmão, se você olhar para trás, quantas pessoas que começaram a caminhar junto com você, e quantas pessoas que começaram antes de você, pessoas que se tornaram obreiros, missionários, missionárias, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, e estão fora dos trilhos. Mas pela graça, Deus está te conservando você, para você adorar a Ele, para você render graças a Ele, para você dizer para Ele o quanto Ele é bom na sua vida. E é pela graça que hoje nós estamos recebendo esta palavra tão maravilhosa nesta noite. Amém? Glórias a Deus. Vamos aplaudir Jesus com muita alegria, irmãos. E pela graça nós fomos abençoados nessa noite.
Eu sou desse jeito, irmão. Se eu prego até quando o Senhor fala assim, olha, é isso que eu tenho que falar. Glória a Deus. Tem gente que quando percebe que a igreja está recebendo, está sendo uma bênção, aí que ele estica até ele perder a graça. É isso? Aí ele perde a graça, ele quer tentar voltar, mas sem graça não tem graça. Mas quando tem graça, você fica desejando continuar a ouvir mais. Você vai para casa e fala, meu Deus, que palavra. É isso? Que palavra. E eu fiquei surpreso, irmãos, porque olha só, nós fazemos esse trabalho com seriedade. O nosso objetivo não é ser melhor do que ninguém. O nosso objetivo é viver a palavra, viver o que pregamos. Não é isso? É sentir uma mesma coisa. E a gente está vendo por aí tanta desigualdade, as igrejas brigando uma com a outra, não permitindo que fulano vá na igreja, entendeu? Irmãos, proibição. Nunca, se você está junto com os irmãos, nunca foi de Deus. Não pode estar ali, não pode estar lá. E aí, o maior problema nisso é que eu estou pregando unidade, eu estou pregando amor. Mas como que eu vou pregar o amor se eu não vivo ele? Então, o que nós estamos procurando fazer é viver verdadeiramente. Eu trouxe uma mensagem hoje, coloquei no grupo também, dizendo assim: viva o que você prega e nunca pregue o que você não vive. Se vocês não viram essa mensagem, vejam. Não é mensagem que eu preguei na igreja nem nada. Eu tirei um tempinho em casa e gravei essa mensagem para passar especificamente para a igreja AD Aliança. Mas alcançou muitas vidas. E o legal disso, irmãos, é que como nós temos as redes sociais, nós temos o nosso site, tem um curso no nosso site, mas eu louvo a Deus que pela graça a gente mantém o nosso site no ar. Nós temos o Instagram, temos o Facebook, não é isso? Exatamente, temos o TikTok e nós espalhamos as mensagens em todas as nossas redes sociais. E o interessante é que pessoas de muito longe, pessoas do Rio de Janeiro, do Paraná, do Mato Grosso, entram em contato para dizer: hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu nunca vi na vida. Aí printou a mensagem que eu mandei e disse assim na mensagem: grande homem de Deus, acompanhe as suas mensagens e sinto em você um grande homem de Deus. Eu nem sei quem foi isso. Eu respondi assim: amém, glória seja dada ao nome do Senhor. Outro printou, ele pegou a mensagem no celular e jogou na televisão, a telona lá de 50 polegadas, e mandou para mim mensagem. Peguei, fui sempre posso depois vamos ver que as redes sociais dá efeito, tanto dá efeito que o trabalho que nós temos lá em Limeira, não é isso? Foi fruto das nossas mensagens nas redes sociais. Alguém viu, sentiu interessante. Um sistema atrás, uma mulher de Amparo estava indo para a igreja e o telefone toca. É o pastor que está falando? Eu falei: sou eu. Pastor, eu acompanho o seu trabalho pelas redes sociais. O senhor está podendo falar? Eu falei: minha irmã está dirigindo, mas vamos lá, pode falar. Lá de Amparo, pastor, eu ouço as suas mensagens, e as suas mensagens é um culto diário na minha casa. Sou depressiva, tenho um problema de ansiedade, mas quando eu ouço as suas mensagens e a sua oração, entra um alívio, um refrigério na minha casa. Então eu estou ligando para o Senhor para agradecer e pedir uma oração. Eu falei: como você conseguiu meu telefone, minha irmã? Porque eu achei nas redes sociais. E isso não é bom? E isso é muito gostoso, né? Essa semana eu recebi umas 3 mensagens via WhatsApp das pessoas, ou pelo Facebook, pelo WhatsApp, as pessoas agradecendo a Deus pela palavra, que receberam, e fala assim: olha, pastor, palavra de verdade. Isso é muito bom, irmãos. Eu digo assim: a AD Aliança, ela nasceu não é para viver a mesmice, essa coisa de que a gente fala muito bonito, mas não vive nem 5% daquilo que a gente fala, porque falar é muito fácil, agora viver. E hoje estou nessa luta, ensinando a igreja a viver o que prega e nunca pregar o que não vive, a sentir uma mesma coisa, a falar uma mesma coisa. Não é fácil.
E se eu vou alcançar meu objetivo, eu não sei, mas eu vou continuar insistindo, porque pela graça, Deus me deu sabedoria para suportar e fazer isso todos os dias, amém? Pela graça, Deus me deu condições para poder estar administrando e falando aos irmãos. Não é isso? Que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós e nos conceder muitos dias de vitória e bênção. Deus abençoe você por ter desprendido do seu lar, da sua casa. Esse Pai está conosco aqui, você, meu amigo, caro internauta, né, que sempre está nos acompanhando. Tem uma irmã, eu vou citar o nome dela agora, porque ela me cobrou, né? Eu só falei o nome da cidade, mas não falei o nome dela, né? E ela disse: ei, pastor, esqueceu de mim, né? Esqueceu de nós, né? Nossa irmã Leonilda, né? Deus abençoe a senhora, que sempre está acompanhando e sempre a senhora está assim nos apoiando. Deus abençoe grande e poderosamente o nosso irmão lá do Rio Grande do Sul, né, que nos mandou essa mensagem também hoje. Muito obrigado. Nosso irmão do Rio de Janeiro está sempre nos acompanhando também. Deus abençoe. Às vezes eu não cito o nome porque eu não lembro, né? Mas são muitas pessoas, né, que estão interagindo com a gente e recebendo este alimento quentinho do céu para os seus lares. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Ficamos em